Sama Curso, quando eu vi isso aqui do lado aqui, ó, esses quadradinhos aqui, eu ficava louco. Eu não via a hora de pôr essa camisa, acredita? Antes de eu conhecer a Sama Curso, eu procurei fazer um levantamento sobre outras escolas também. A estrutura de vocês ela é bem aplicável para aquilo que a gente quer aprender, você entendeu? Então, eu gostei muito da estrutura, gostei das salas, dos professores também, são bem atenciosos. Enfim, a equipe toda da Sama Curso, ela dá esse suporte para a gente aí, né? A escola aqui é completa. Aqui é completa, não falta nada. Aqui é a escola certa para quem quer trabalhar nesse ramo. Não existe outra escola. Eu vi outras escolas pelo YouTube, eu vi, mas a que me interessou foi aqui. Aqui é uma escola excelente, rapaz. Para mim foi uma experiência fantástica. Para quem não conhecia uma máquina de lavar roupa, sai daqui com uma visão bem ampla ao ponto de poder chegar em casa e consertar a minha própria máquina, assim, entendeu? O professor é excelente. Ensina. Ó, quem não aprender aqui, meu, não põe a culpa na escola, no professor. Você tem tanto a parte prática, né, como a parte teórica. Então, ou seja, a gente mete a mão na massa mesmo, desmonta, monta, vai pegando bem a fundo mesmo aquilo que a gente precisa de conhecer, né? Conhecendo os equipamentos, os maquinários. O que me chamou a atenção também foi a variedade de máquinas que tem, né? E são máquinas modernas, máquinas também um pouco antigas. Então, a gente tem que sair daqui com um conceito bem abrangente nessa área. O mercado tá crescendo e se a gente não procurar se aperfeiçoar, você vai ficar muito para trás, né? Então, por isso que eu procurei fazer. Sem conhecimento que nem nós adquirimos aqui, fica mais difícil o mercado lá fora. A gente aprendeu bastante. Cara, a parte que eu mais curti foi justamente a desmontagem da máquina, você entendeu? No geral, você poder conhecer um câmbio por dentro, né? Poder também a desmontagem de um motor e saber todo o funcionamento, né? Desde a parte eletrônica ali, você entendeu? Até a parte de finalização. A estrutura em si, a escola em si, me motiva a continuar a fazer mais cursos que ela proporciona pra gente. O cara sair daqui profissional mesmo, sabe? Eu já disse para vários colegas meus que aqui vale a pena fazer o curso. Em 1, 2 maquininhas dá para pagar o curso aí da escola. Nossa missão é entregar produtos de alta qualidade, tecnologia, segurança e desempenho para o mercado de refrigeração. E tudo isso para estarmos juntos de vocês. Mas nossa caminhada começou muito antes, há mais de 60 anos, com a fundação do Grupo Benassi. Com a nossa paixão por inovação e garantia de qualidade, não paramos de crescer e assim surgiu a Pescan. A linha Air Repair da Pescan é 100% brasileira e desenvolvida para atender todas as necessidades e exigências de quem mais nos importa, você, refrigerista. Atendendo a todos os setores, automotivo, comercial, residencial, industrial e câmaras frias, as soluções da linha Air Repair trazem, com um excelente custo-benefício, o mais alto desempenho e eficiência para toda a manutenção.
E hoje trazemos nosso mais novo lançamento para esta linha de produtos. O óleo lubrificante Piaget para compressores de ar-condicionado e refrigeração. Conheça mais e confira as soluções que rentabilizam. Pescam, a empresa parceira de todo refrigerista. SamaCast é o melhor podcast pra gente. Toda interatividade pensando em você. Esse podcast você não pode perder. SamaCast, venha participar. SamaCast, venha participar. Fala, meus amigos, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um podcast. O nosso SamaCast, o meu, o seu, o maior podcast da refrigeração. E hoje vamos falar sobre climatização, vamos desmistificar alguns assuntos da climatização voltado à educação, pessoal. Aquilo que você precisa aprender num treinamento. Porque a especialização é o caminho para você se tornar um profissional cada vez melhor. E detalhe, existe, gente, uma atualização. Legal? Então hoje nós estamos aqui com nada mais, nada menos, com o ilustre Professor Neto. Fala, Professor Neto. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Adriano. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Já estou sendo grato aí pelo convite de estar participando desse SamaCast. A gente fica de fora, longe, né, lá no Nordeste, e aquela ansiedade de estar também aqui no programa, por falar um pouquinho, conversar. E, Adriano, você é referência no Brasil, né? Eu tenho um aluno que foi aluno seu. Cara, que legal, cara. Que orgulho. E ele foi fazer a atualização, que a gente até vai comentar sobre isso. Ele foi fazer a atualização já na tecnologia inverter lá em Caruaru comigo. E, poxa, já é uma referência. Então, você é uma referência para mim também. A SamaCurso e a SamaCurso aqui, junto com a Renata, também trouxe para mim, muita coisa. A gente já conheceu esse projeto desde o início, né? A gente veio aqui quando estava começando as salas, os laboratórios e... Veio você, Gabriel Pardo, né? Foi, Gabriel Pardo. A primeira vez foi eu que trouxe ele aqui, tá? Ele não admite. Mas foi eu que trouxe ele aqui. Foi eu que trouxe ele aqui. Foi mesmo. Não foi isso? Você sabe, sabe. Isso, é verdade. Ganhei um brinde, tá lá, aquele tábua de churrasco e tal. Ele tá me devendo tudo isso aí também. Mas devendo a carne ainda, né? Ele tá devendo a carne, ele tá devendo só a carne, churrasco. Falou, a faca e a tábua tá aqui, né? Exatamente. O carvão também, né? O carvãozinho tá ali já, né? O carvão é mais fácil, né? E de lá pra cá, a gente não perdeu o contato. A gente sempre mantido contato aí com o Adriano, o pessoal da SamaCurso, com a Renata, que também nas feiras a gente se encontra. Então é incrível. Então, muito obrigado por participar e eu espero que a gente contribua com os espectadores aí, com um pouco do que a gente sabe e aprender também, né? A gente não vem a ensinar, a gente também quer aprender. Todos nós temos o que aprender. Isso é verdade. E quem ensina aprende duas vezes, né? Isso que é a vantagem, né? Exatamente, cara. Eu digo mais, eu acho que aprende mais que duas vezes. Mais que duas vezes, né, cara? Tem várias dúvidas ali no dia a dia, né, cara? Exatamente. Isso eu acho muito legal. Pessoal, prepara a pipoca, prepara o guaraná, senta aí, manda pro amigo que hoje tem um assunto imperdível de climatização. Você vai entender um pouquinho sobre VRV, VRF, tecnologia inverter. O que está acontecendo? Gente, só um spoiler. Tudo vai migrar para tecnologia inverter. Micro-ondas, refrigerador, ar-condicionado. Vamos falar bastante sobre isso hoje, beleza? Queria saber o seu nome, a cidade de onde está falando, pessoal. Põe aqui no chat para nós. Vem participar conosco aqui, faça a sua pergunta, legal? Vem conosco. E como está chegando meu áudio, pessoal? Como está chegando meu vídeo? Por quê? Nós queremos a melhor qualidade de áudio e vídeo para você. Por quê? Porque você merece. Porque você é brasileiro e brasileiro é o povo mais inteligente do mundo. Quer que eu prove para você isso? Foi isso que você perguntou? Gente, é o único povo, presta bem atenção, é o único povo que tem 5, 6 profissões durante a vida e todas elas ele consegue desenvolver com maestria. Legal? Então, você está apto, você vai fazer a pergunta por quê? Está aperfeiçoando? Está mudando? Quer motivo? Então assista aqui, não perca. É isso mesmo, Flávio? É isso aí, Adriano. Boa noite, Neto. É uma honra tê-lo aqui diretamente do Caruaru, é isso aí. É difícil trazer o homem aqui, hein, Adriano? Já chegou botando marra, cara. Já chegou aqui falando do Gabriel aí, a gente já está se divertindo bastante, mas aqui é diversão com bastante aprendizado, né? Então hoje você quer saber aí sobre climatização, sobre ferramental,
sobre vários assuntos aí inerentes à linha de climatização. A hora é agora. Eu quero que você mande todas as suas perguntas. Já tem uma galera aqui ao vivo. Eu quero que você mande aí as perguntas que nós vamos responder para vocês. E tem mais, hein? Você que quer atuar nessa área de climatização, você que está na dúvida ainda, é uma área boa, tem um futuro promissor? Hoje nós vamos escutar aqui, entender a história pessoal e profissional desse cara sensacional, que é o Neto, que já esteve conosco aqui lá nos primórdios e hoje prestigiando mais uma vez a Sama Cursos. É uma honra, a gente já deu muita risada, se divertiu. Então se prepara que agora vem coisa boa por aí. Ô Flávio, valeu? Você percebeu, o pessoal chega aqui, eles ficam meio intimidados, né? Fica ali, né, no cantinho. A gente apresenta a escola, o pessoal vai amolecendo. Aí tem aquele coffee break de qualidade, aquele coffee break da Sabatinos. Você viu hoje como estava sendo a educação que é coffee break? Com certeza. A Sabatinos sempre nos prestigiando aqui. É uma parceira, é assim, eu costumo brincar que eu cheguei aqui com 45 quilos, né? Eu dei só uma engordadinha de leve. Um pouco disso é culpa da Sabatinos, que eles fazem doces, salgados. Eles têm, assim, uma gama de produtos sensacionais. Empadão, né, Adriano? Com certeza, Sonho, cara. Carolina. Cara, aquele empadão de hoje, meu irmão... Com brócolis com cheddar. Cara, não, o negócio tava imperdível. Cara, não dava pra comer só um pedaço. E esse é o grande problema. Então... Se você quiser, eles entregam aí na sua casa. É isso mesmo. Você que é da região de São Paulo, aqui da Grande São Paulo. Eles têm Instagram? Eles têm Instagram, Adriano. É @sabatinos.salgados. Eles fazem ali cru, congelado, tem assado, pronto para sua festa, para o seu coffee break. É só chamar o pessoal da dieta, né? Show de bola. Ninguém é o inimigo número dieta, 1. Não. @sabatinos.salgados. É incrível, Adriano. Rapaz, é a Sabatinos e a Érica, da nossa cozinheira, né? É as duas que vai acabando com a dieta. Acabando com a dieta, não tem jeito, Neto. Ferrou, velho. Cara, quando faz feijoada, então, meu irmão... Insano, a gente fica procurando a rede, entendeu? Onde está a rede para poder descansar. Neto, nos conte um pouco da sua trajetória pessoal e profissional. Eita, ó. Pô, vamos resumir, né? Vamos resumir que a história é longa. 40 anos não é brincadeira, não. 39. 39, né? Pô, Adriano, 39 de climatização? Os caras não perdoam, não, aqui não. Os caras é bravo, hein? Os caras é bravo. Mas, ó, cara, da história pessoal, eu sou filho, tenho 4 irmãos, tenho pai e mãe vivo ainda, 4 irmãos, comigo 5. Nasci e fui criado em Recife, na capital. Então, sou recifense, naturalmente recifense. Iniciei carreira profissional em outra área, né? Eu trabalhei em supermercados. Eu queria que eu trabalhei também de repositor, cara. Fui empacotador, depois repositor. Só que, tipo, eu acumulava funções, porque eu tinha que ir... Aqui deve ser a GESP, né? Eu tinha que ir lá na Ceasa. Buscar mercadoria. Eu tinha que buscar e quando eu chegava eu tinha que repor a parte de hortifruti. Então eu meio que estava lá fora e estava dentro da loja ao mesmo tempo. E aí iniciei por aí. Só que naquele período eu fiz o vestibular na época então era Cefet, né? Cefet, conheço. Então era Centro Federal Tecnológico e tal. Isso. Que hoje é IF. Não é isso? Então, o que acontece? Daí eu fiz a prova do vestibular do Cefet e incrivelmente, ainda falando da parte pessoal, eu acho que quando completei 21 anos, casei, tive 2 filhas e hoje as minhas filhas já estão grandinhas, já 13 e 10 anos, são pessoas sensacionais, focadas em estudo, são umas criaturas divinas. Então, mandar um abraço e um beijo para elas, Analice. A emoção. Olha o coração, hein? A emoção chega, não é fácil não, cara. Família é a nossa base no dia a dia, né, cara? Então... Analice, Ana Beatriz, um abraço, um beijo. Adriano, é muito legal que a gente também se emociona muito aqui, né? E é por eles e para eles que a gente está aqui hoje, né? Fazendo aqui todo esse aprendizado, esse entretenimento aqui e ver um cabra desse aqui, rindo agora há pouco, que falou das filhas. Chora é algo fora do normal. Que honra vocês, meninas, terem um pai desse aí, hein? Sensacional, é isso aí.
Desculpa. Fica tranquilo, Neto. Mas um beijo para ela, Ana Alice, Ana Beatriz. Ó, papai te ama muito. E vamos lá. E depois eu fiz o vestibular da escola técnica e, incrivelmente, a minha vida é meio conduzida pelo destino, por Deus, pelo destino. Porque na época do Cefet, do vestibular, você tinha 4 opções de curso, né? E aí eu coloquei as 4 opções de curso e a primeira foi eletrotécnica, mecânica. É mecânica. A segunda eu coloquei, você escolhia a opção, né? A segunda eu coloquei refrigeração, a terceira segurança do trabalho e eu acho que a última era eletrotécnica. Mas enfim, sei que a sua nota, né, ia cair aí caí na segunda opção e daí fui pro técnico. Na refrigeração. Em refrigeração. E daí, pronto, aí começou a vida profissional, né? Diferente. Porque aí fui estudar, na época no supermercado ainda, então trabalhava meio que madrugada até meio-dia e à noite ainda estudava, e, enfim. Foi aquela correria dentro de Recife, trânsito, ônibus, tarde da noite, aquela guerra que todo mundo sabe aí, que está iniciando a carreira, principalmente na fase jovem ainda. Então, foi esse o trajeto. Então, e até aproveitando aí, tem pessoas que reclamam porque tem que pegar um ônibus, tem pessoas que reclamam que tem que trajeto, é difícil, é longe, isso é que eu também escuto, não sei se vocês aqui na Samacurso escuta, o cara diz, mas é longe. Cara, o sacrifício vale a pena. Sim, por isso que chama trabalho, né? Senão chamava moleza, né? O sacrifício vale a pena. Eu digo assim, mudou a minha vida completamente. Sim, mudou totalmente minha vida a partir do momento. Nisso que você está falando, Neto, se Albert Einstein, que era um físico inteligentíssimo, falou que 99% é transpiração, 1% é inspiração, não tem jeito, irmão. Isso é com todos nós, né, cara? Concorda? É isso aí. O cara quer vencer na vida, mas ele não quer pegar ali o ônus, né? É o ônus. Ele só quer o bônus. O ônus do processo tem que passar por ele. E quando eu estava no segundo período do curso, né, o curso de refrigeração ar-condicionado, eu tive a oportunidade de trabalhar na maior empresa norte e nordeste na área de climatização. Ai, que legal, cara. Eu não sei se você ouviu falar, provavelmente já ouviu falar, Clima Engenharia. Sim. No Nordeste era, então, na época, uma potência, né? Então, os maiores projetos como refinaria, Shopping Rio Mar, Recife, aeroporto, tudo aquilo ali foi feito por ela. Só que eu entrei na área de manutenção. Então, eu assumi a contrato de manutenção como estagiário. Iniciei a carreira como estagiário. Cara, vai devagar. A escadinha, a vida é uma escadinha. Então, iniciei a carreira como estagiário. E como a Arclima era uma empresa de grande porte, acaba que a gente pegava a parte de climatização industrial. Então, aí quando chegou... Cara, eu pouco vi a CJ na vida, né? Eu pouco vi a CJ na vida. Então, tipo, já fui partindo lá para Fancoi, Chile, Stealth, Splitão. Não tinha... Você foi no terceiro degrau da climatização. Quase eu começava no degrau de cima. Então, tipo, você tem que entender tudo aquilo ali. Então, deu trabalho, de fato deu trabalho. Mas foram 17 anos, né? Bastante tempo, hein? 17 legal, anos. Cara. E aí eu comecei como estagiário e saí como coordenador de manutenção, gerenciamento de equipe, contratos e tal. Pô, é legal. Então, foi um crescimento. Foi um crescimento. Na verdade, foi minha escola, né? Minha escola operacional foi dentro daquela empresa lá. Até hoje eu agradeço muito, muito, muito. Sou muito grato, porque foi ela que me fez crescer, de fato, que legal, na cara. área. Gratidão é sempre... Não, de verdade. Muito, muito legal, cara. E daí por diante. Continuando um pouquinho da história, depois do CLT, acabei saindo do CLT faz pouco tempo. 2 anos. 2 anos que eu saí. E esse sucesso todo? Rapaz, que legal. Parabéns, cara. 2 anos. Foi 2 anos sair do CLT. O que aconteceu? Quando foi que a gente apareceu para o mundo, né? Porque aí a internet acaba levando. E não querendo... a gente é os melhores. Não sou o melhor, não adianta. Mas é porque tem muitas pessoas boas que não estão na rede social. Pessoas excelentes da nossa área que provavelmente você, Adriano, deve conhecer. Sim, sim. Pessoas que são excelentes na área e não tá na rede, mas são pessoas super inteligentes na área. Mas eu acabei entrando na área, acho que foi depois da Febrava 2019, né? E logo quando veio a pandemia ainda, né? Não, 19 eu entrei na rede. Entrou na rede. Acelerou a pandemia, acelerou todo mundo, não foi? Sim. Pandemia. Acabou que deu enguinada no digital, então quem já estava inserido no digital subiu rápido, quem inseriu no trajeto também subiu, enfim, foi aquele boom, né, digital. Então, depois da Febrava 2019, onde eu vi que tinha oportunidade para
lançar-se na rede como um instrutor, e eu digo, uma pessoa que podia ajudar outras pessoas através da internet, eu digo, não, então vou... Daí foi quando eu mudei o Instagram e tal, coloquei... Falei, ó, o pessoal me chama de Neto, então, vou colocar um nome pequeno que seja fácil de associar ali, né? De Até decorar. porque eu não falei o meu nome mesmo ainda, né? Primeiro nome é Adalberto. Adalberto. E o último é Neto. Então, é difícil. Tem gente que não acha difícil o nome, mas é esse que eu ganhei. Não, legal, show de bola. Podia ser Beto, né? Tem. Eu tenho aí vem as categorias. Eu tenho familiares que me chamam de Beto. Eu tenho a mídia que me chama de Neto. De Neto. Tá entendendo? Mas para os íntimos familiares, Netinho. Ó, tá vendo? E quando a mãe quer dar bronca já é Adalberto. É Adalberto. Aí o cara treme, né? Na bronca é Adalberto, já era. Falou Adalberto, corre. Corre que é bronca. Mas a mãe é aquela que dá aquela surra com ladainha ou não? Nada. Ia falando história e batendo. Graças a Deus, eu era muito traquino quando pequeno. Depois eu me ajeitei, não levei mais bronca, não. Mas eu quebrava tudo em casa, cara. Eita, não é fácil, hein? Vaso, jarro, prato, jarra. Que imaginasse, eu quebrava tudo. Ô, Neto, você tá falando da sua mãe aí, eu tô pensando aqui comigo, tô aqui trabalhando. Se eu tivesse escutado meu pai quando ele tinha 8 anos, eu tava milionário hoje, cara. Foi mesmo? Foi, bicho. Eu não tava aqui trabalhando hoje, não. Por quê, cara? Se eu tivesse ouvido o que ele falou, eu não estaria hoje aqui, mano. E por que Eu não ouvi, porra. Eu não ouvi. Segue o barco aí. Mas por quê? O que foi? Ele falou, não, eu não sei, eu não ouvi. Eu não ouvi, bicho. Esse Flávio é uma figura mesmo. Poxa, aí foi quando eu saí, mas só que antes de eu sair do CLT, o que aconteceu? Eu já comecei a dar aula numa instituição. Acho que vale a pena contar, o pessoal saber como foi que eu cheguei na sala de aula. Claro, eu já tinha formação técnica, eu já tinha depois feito o segundo curso técnico, eletrotécnica, então já tinha 2 formações técnicas, iniciei engenharia e estava ali no meio do caminho, processo, mas ainda no CLT. E um dia, cara, a situação financeira apertou. Velho. Eu disse, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, tem que aumentar, né? Das duas, ou você reduz despesa, ou aumenta a receita. Então, eu digo, passei numa escola lá, uma escola profissionalizante, e eu digo, vou parar aqui e vou perguntar se eles precisam de professor. Sim, não. Audácia, hein? Não, Audácia, exatamente dessa forma. Não foi nada diferente. Passei com o carro, parei, estacionei, voltei um pouquinho, entrei lá no setor comercial. Não, moço, eu vim falar sobre o curso de refrigeração. Aí ela fez, você quer fazer o curso? Não, eu quero ensinar. Que legal. Aí ela disse, não, espera aí, veja que coisa. Espera aí que eu vou chamar uma pessoa para conversar com você. E daí fui para a coordenadora pedagógica da escola. E ela sentou lá numa sala comigo e fez, você é professor? Eu digo, não. Mas você quer ensinar? Eu digo, sim. Mas você consegue dar aula? Eu digo, sim, eu consigo dar aula. Qual é o curso que você tem? É da parte de instalação, de geladeira e tal. Não, para mim não tem problema não. Aí chegou outra pessoa, entrou na sala e fez, olha, veja só. A gente contratou um professor. E os alunos simplesmente rejeitaram o professor. Caramba, que chato, cara. Que ruim. Eu não sei quem era o professor, não sei o nome, não conheci. E a gente conseguiu um outro professor muito bom, que depois esse outro professor tornou-se meu amigo. Que legal. Infelizmente, a Covid levou ele. Nossa, cara, que entendeu? chato. Mandar um abraço para a família do Washington, que era lá de Caruaru. Um grande professor, instrutor. Cara, a gente perdeu ele na pandemia. E o que acontece? Ela disse, a gente contratou outro professor que foi o Washington, só que ele acabou de ligar dizendo que amanhã é a aula e ele não vem. E era a primeira aula dele. Até então eu não conhecia pessoalmente ele, depois eu conheci. E você tem condições de dar aula amanhã? Aí apertou o calo, hein? Eu digo, claro. Qual é o conteúdo? Me mande por e-mail. Adriano, eu passei a noite todinha comendo a apostila. Estudando, né, cara? Estudando. Aconteceu muito isso comigo tentando relembrar, depois de uns 14 anos que saiu da escola, porque quando a gente está em campo, a gente perde a noção da teoria, porque vive a prática o tempo todo, abre máquina, faz isso, troca isso. Uma outra esfera de conhecimento. É uma outra esfera, a gente se perde mais. E aí você tem que voltar para a teoria e para poder fazer sentido a prática, né? E daí eu estudei a noite todinha e tal, quando chegou no outro dia à noite, eu iniciei
Tava preparado. A minha aula, né? Tal, uma aula básica, tal, beleza. Só que mudou a coordenadora pedagógica. Nossa. De um dia pro outro, a outra tem saído. E daí entrou outra. Ah, você é o professor? Sim. Aí eu fui pra sala de aula, comecei minha aula. E daí ela entrou na sala de aula, essa coordenadora, e ficou assistindo minha aula. E fez perguntas e tal, tipo um teste. Só que eu digo, caramba... Você não estava preparado para aquele teste, né? Cara, eu não sabia que ia ter o teste na primeira aula. E daí os alunos perguntaram e tal, e eu desenvolvi bem, envolvi a prática ali naquele conteúdo lá. E os caras saíram correndo e foram lá para a gerência pedagógica da unidade, e disse, ó, o professor tem que ser esse aí sabe da aula. Oh, que legal, eu fui validado no primeiro dia. Pelos alunos ainda. Pelos alunos. E aí, quando acabou a aula, a coordenadora disse, Adalberto, veja só, eu fiz a avaliação da sua aula, você domina o conteúdo, você consegue se expressar bem, pode se movimentar um pouquinho na sala, não fique muito acanhado, tá? Então, eu estou colocando aqui as notas positivas para você, porque a gente está fazendo a avaliação dos instrutores, e você, com certeza, é um instrutor aí que domina o assunto e tal. Eu digo, você sabe que foi a minha primeira aula? Como assim? Eu nunca dei aula. É a minha primeira aula. E daí, aí ela falou assim, é mesmo? Eu digo, é a minha primeira aula. Caramba! E daí foi quando eu fez sentido na minha cabeça que, de fato, eu tinha uma vocação escondida e que eu podia evoluir nesse sentido. Ser um educador. Exatamente. E daí comecei. Aí, passei 5 anos nessa escola. E depois de 5 anos, foi quando eu saí do CLT. E aí, nessa temporada, já saí do CLT. Saí do CLT e surgiu a oportunidade de abrir um centro de treinamento. Daí eu fui abrir um centro de treinamento, onde eu consegui fazer o que eu queria e da forma que eu queria, já que eu estava fora da escola, onde tinha uma franquia, aquela história da franquia que você fica muito engessado. E outra é fazer um laboratório como eu queria que fosse, para que agregasse mais tecnologia, onde a gente vai falar sobre tecnologia inverter e tal. E foi onde eu consegui desenvolver mais ainda. Só que aí chegou 2019 no meio do caminho disso, 2019 chegou, eu entrei para a rede social e daí comecei a divulgar o trabalho de instrutor nas redes sociais, e aí foi quando houve realmente um crescimento, onde as pessoas, eu acho que praticamente, não sei se vou exagerar, mas eu acho que todo o Brasil a gente já conhece muita gente já. Isso é verdade, cara. E aí, quando veio a pandemia, aí você já estava enganjado ali já? Foi mais fácil? A pandemia é o seguinte, eu passei metade no CLT, e se a gente for fazer um contemporâneo aqui, acho que outra metade eu saí, né? Então eu saí em 2021. Saí em janeiro de 2021. Então peguei toda a parte, ainda estava no CLT. E aí quando saí em 2021, foi quando eu desenvolvi o trabalho. Só que, aí onde está? Embora o título é professor Neto e tal, mas eu sou de campo. No laboratório, na prática do dia a dia. Eu queria muito, tá? Sendo sincero, queria viver da parte pedagógica. Mas ainda não deu. Incrível que pareça, não deu. Nem da pedagógica, nem da internet. Mas não deu ainda. Então, eu sou de campo. Então, quando eu saí do CLT, eu já tinha contrato de manutenções. Ah, que legal, cara. Isso é Até bom. hoje eu tenho um contrato de manutenção. Então, quem me mantém de fato são os contratos de manutenção. Então, a empresa de serviço com contrato de manutenção. Então, esses contratos de manutenções, inclusive dentro do sistema VRF, são os meus principais clientes. Pô, que legal, de manutenção. Né? Parabéns, então, cara. é só bronca, é só tranqueira lá. Não, mas você tá na lida, na prática, no dia a dia, né, cara? Isso é legal, cara. Eu amo demais, velho. Eu amo demais, amo demais. Porque ela é que ensina a gente. Isso é verdade. Neto, você sabe o que significa aluno? Aluno? Aluno, o A significa não. E o luno é luz, né? Então, o aluno, quando ele vem pra gente, é uma pessoa sem luz. E o professor é o iluminado que vai levar a luz até ele. Por isso que existe a formatura no dia a dia. Porque quando você fez o processo de formação, ele deixa de ser um aluno. Então, aluno, A é não e luno é luz, né? Então, é sem luz. Então, por isso que o aluno, normalmente, antigamente, né, tinha até um palco, né, que o professor ficava em cima, né? Para ele ser superior a todos os alunos. Sim. Então, o professor é aquele que traz luz para aquela pessoa. Então, quando a pessoa passa, adquire conhecimento, existe uma formatura para isso, né? Como se fosse um parto, vamos falar assim, né? Então, a pessoa recebeu a luz, cara. Perfeito, então, cara. É uma coisa
não é romântico, né? Mas eu falo que ele é muito inspirador para quem é educador. Sim. Poxa, cara, eu tenho alunos que, cara, mudaram de vida, velho. Mudaram totalmente de vida. Então, uma pessoa que... Eu acho que eu tenho um relatório de pessoas que trabalhavam na coleta de lixo, pessoas que trabalhavam lixo reciclável. Tem relato de pessoas que trabalhavam, tipo, com fabricação de produto de limpeza caseiro. E, tipo, N coisas. E hoje são grandes profissionais da área. Cara, parabéns, cara. Que legal, cara. Então, assim, de fato, eu perdi as contas. Eu devo estar na casa dos 8 anos, né? Eu não chego nem perto, mas são só 8 anos. Só 8 anos, não, mas é bastante. 8 anos é bastante, cara. Uma bela experiência para ter já então, aluno tipo, formado, 300, né, cara? 350 alunos de presencial, assim. 350 alunos já passaram pela sala de aula. Pô, legal isso, cara. Parabéns. Cara, isso é uma experiência muito legal. Já aconteceu comigo algumas situações assim, né, cara? Então, como eu dou aula desde 99 para 2000, então já passou muita gente, né? Aí tem algumas situações que eu não lembro o nome, mas eu lembro a fisionomia. Poxa, eu perco o nome e fisionomia. Eu estudei com o senhor, em 2017. Ele foi? Ah, é? Não, cara, não, fisionomia eu lembro. Eu sou bem nessa parte, né, de fisionomia, eu gravo bem. Aí o que acontece? Já chegou no meio do supermercado, cara. O cara, no meio do corredor, o cara abriu os braços assim, professor Adriano! E eu regalar os olhos, né? O que eu fiz, né? E pro cara vem, abraça, agradece. Será que eu reprovei ele? Ele agora vai. Ele vai agora. Acertar as contas, né? E uma vez, cara, você está falando, teve várias situações, né? Uma delas que marcou foi essa do meio do supermercado, e uma vez eu estava no caixa do supermercado também, coincidentemente, e o cara comentou assim, né? Falou, bem, tá vendo esse cara aí, ó? É culpa dele. E eu escuto, mas não estava olhando para trás, né, cara? E eu escutando. Ele não quer olhar para trás, não, mas é culpa dele. E eu falei, caramba, mano, será que é comigo, né? Será que eu fiz alguma coisa, né? Você começa a passar aquele filme na sua cabeça, né? Será que eu xinguei alguém no trânsito? Será que eu fechei alguém, né, meu? Ou dentro do supermercado eu trupiquei, bati o carrinho em alguém. Você começa a pensar ali. Falei, cara, não fiz nada, né, meu? Bem, tá vendo esse carrinho cheio aqui? É culpa dele. Aquele carro que nós trocamos é culpa dele. Eu falei, deixa eu olhar para trás para ver quem que é. Quando eu olho, ele fala, professor Adriano. Aí vem, abraça, apresenta a esposa e tudo mais. Minha esposa estava comigo, né? Aí o pessoal começou a bater palma. Aí você começa a passar vergonha já, né, cara? Entendeu? E é algo interessante, cara, porque é algo que acontece. Quando a gente entra para a educação, é para isso, né, cara? Você veio para não fazer a diferença, né? Você não veio para ser mais um nesse mundão. Então o educador, ele tem disso, né, cara? Ele vem para mudar a atitude. Então eu sempre falo, às vezes as pessoas falam comigo, né? Ah, Daniel, mas que você é formado e tudo mais. Eu falo, cara, a partir do momento que você consegue mudar a atitude de uma pessoa, você consegue mudar o comportamento dela, você educou. Então você também se tornou um educador. E isso que você está falando para nós aqui, o cara trabalha com reciclagem, já é um grande profissional da climatização, refrigeração, né? Trabalhava ali com produto de limpeza, né? Vendendo de porta em porta. E ele conseguiu continuar, cara, parabéns, cara. Que esse é o nosso propósito. É trazer para as pessoas uma educação, uma formação. Para quê? Para que mude a realidade. Porque, no meu ponto de vista, Neto, eu acho que o nosso país ele tem chance. Mas qual que é a chance? Através do conhecimento. Através do educador. Então, eu só vejo que os grandes países do mundo, eles só mudaram através da educação. Então, a gente vê que sem educação, cara, a gente não consegue nada. E é que você acabou de comentar, né, cara? Você não percebeu isso, mas o que aconteceu? Você teve a audácia de perguntar se tinha vaga para poder dar aula, e quando te deram a oportunidade, o que você fez? Você passou a noite inteira estudando, a noite inteira preparando aula. Você foi comprometido com o sistema. Você não fala, eu vou lá, né, dar uma enrolada aqui, uma enrolada lá, e tá tudo certo, primeira aula mesmo. Não. Você fez totalmente o oposto disso, que é o que as pessoas devem fazer no dia a dia. As pessoas devem se preparar. Porque o profissional também, quando você acabou de formar ele,
Quando ele vai fazer uma instalação de ar-condicionado, ele tem que saber o propósito do ar-condicionado. Ele tem que saber que ele tem que levar uma furadeira, uma serra-copo, tubulação, isolante. Ele tem que saber que na caixa de ferramentas ele tem que ter um multímetro. A roupa dele tem que estar limpa, tem que ter aquela aparência. Por quê? Aquilo é o objetivo, aquilo é uma preparação de um trabalho. E quando ele termina o trabalho, ele tem que ter toda aquela ciência que você passa muito bem para eles, de limpar a máquina, chamar o cliente, mostrar para ele como é que funciona o controle remoto, como é que liga e desliga a máquina, quais as funções da máquina. Então isso é de extrema importância. E você teve esse comprometimento quando começou a dar aula. Então é isso, cara, que muda uma pessoa comum de um educador, cara. Parabéns, cara. Poxa, obrigado, Adriano. É constrangedor, viu? Não, me elogia assim não, que daqui a pouco eu tô chorando de novo. Ô, Adriano, o Adriano Maresia tá aqui na live, prestigiando aqui. Você que não conhece ainda o Fala Refrigerista, todas as segundas-feiras aí no canal, o cara sensacional, dando cara, várias o cara é dicas monstro, aí. hein, cara? O cara é gente uma equipe boa demais. Ele tá Viu, aqui... Flávio? Oi. Vou falar uma coisa, cara. O Maresias, quando ele tá fazendo o Fala Refrigerista, ele é sério, cara. Você encontra com ele, mano. Ele não fecha a boca, ele fica rindo Ele demais. zoa com todo mundo, cara. É legal. Já que a a gente falou do Fala Refrigerista, deixa eu mandar um abraço para toda a equipe do Fala Refrigerista. Tem o Bessa, o Rodrigo né? Men, o Bessa, o Rogério, o Maicon da Arcotec e, claro, o mestre Maresia, que para vocês que não sabem, assim, Maresia é um amigo do coração. Então, um amigo que a internet trouxe para mim. E, cara, ele tem, assim, sabe, sido uma pessoa circunstancial. Porque a gente se fala praticamente todos os dias, tá? E não só ele, né? Tem um Gabriel Pardo, que vocês conhecem muito bem. É outro pai para mim no digital. E um amigo pessoal também. Eu já... quantas vezes eu tive na casa dele já? Então, são pessoas que a internet nos trouxe, da 2019 para cá, e depois que a gente inseriu na internet. Série de nomes, perdão se eu esqueci algum outro nome que também está muito próximo a mim. O Anderson Aguiar, que esteve aqui recente, o Anderson, que também conheci ele pessoalmente não faz tanto tempo. O cara já é irmão. É gente boa demais. Não, né, pelo amor de Deus. Ele não é irmão, não. O cara tá morando praticamente em Recife, entendeu? Ah, que legal. Porque o cara vai 2 vezes por semana para Recife. Em Caruaru, ele também já é freguês lá. Eu já tô colocando um colchão lá para ele. Porque não tem jeito, cara. Tá pagando muito hotel aquele cara. Mas, enfim, vou encontrar com ele aí recente aqui. Vou para Salvador recente daqui a uns dias. E vou ficar hospedado na casa do Anderson. Pô, cara, legal, é incrível. Tava sabendo disso, Anderson? Ó, fica a dica aí, ó. Vai ficar na sua casa, hein? Já tô dizendo, vou ficar na casa do cara. Não tem jeito. Agora é irmão ferrou, velho. Agora, ó, falar do Maresias. O Maresias, nós fizemos algumas lives, eu participei. E ele, cara, né, meu? Os caras falam que eu sou parecido assim, né? Que eu sou brincalhão, gosto de conversar também, mas tem cara de sério ali, né? Embora eu seja sério, né? Mas eu brinco, né? E o Maresias todo sério, cara, na live, lá conversando, e o papo reto ali, né? Papo técnico mesmo, tudo, né, cara? Aí um dia teve um congresso, e lá veio o Maresias, né, meu? Eu fiquei meio assim, como que eu falo com o cara, né, meu? O cara bem serião, né, meu? Ele chegou, e aí, Adriano, tudo bom? E começou a brincar comigo, conversar. Eu falei, meu, o cara é igual a gente, cara. Gente boa demais. Risada, cara, gente boa demais. Ele cara. comentou aqui agora falando o seguinte: ele falou, vocês estavam falando de fisionomia, de nome que você esquece, né, o Neto? Você falou que esquece fisionomia e nome. Ele falou, ele esquece até dos amigos, pô, aí eu não aguentei. Eu falei, meu, tem que falar isso aqui. Grande abraço pra vocês aí, o time do Fala Refrigerista. Gente boa, todo mundo lá, toda a galera, o Pardo, enfim. O Anderson é parceiraço. Só que do Anderson eu fiquei sabendo de uma história, cara. Não sei se é verdade, Flávio. Ele tem que confirmar depois. Parece que ele dormiu no restaurante, cara. O que aconteceu? Depois a gente fala sobre isso, né? Deixa pra lá. O dia Rapaz, que ele deixa isso aqui, quieto. Largaram ele dormindo no restaurante. Isso é algo, foi um batismo, né? Ele entrou dentro... Ele entrou pro grupo seleto de nomes aí da internet. Grupo, aí tem um grupo seleto de nomes da internet. Então, você e daí ele, pra entrar no grupo do WhatsApp, WhatsApp, ele teve que ser batizado. E nesse batismo lá em Maragogi, ele passou por esse batismo aí. Mas passou bem. Acordou assustado no restaurante. Acordou assustado, foi tranquilo ali. Porque a gente tinha deixado ele lá dormindo, mas passou bem. Cara, agora falar pra vocês, eu viajei bastante pelo país. E a comida do Nordeste, cara, é uma delícia, cara. Só que, gente, a comida é forte, hein? Você come, se tiver com organismo bom, você dorme mesmo, né, Neto? Comida é boa, mas é forte. Mas é boa, cara. Nossa, eu quase me mato de comer, cara. Neto, nisso tudo,
falando de educação, transmissão de conhecimento, qual que é a importância para você, assim, quando você olha uma pessoa, na qualificação profissional no segmento? Uma atualização, algo semelhante a isso? Vê só, quando a gente fala em qualificação profissional, é claro que a frase como um todo, ela não só está definida para nosso segmento. Então, diversos segmentos, mas vamos tentar atrair aqui para nós. E para mim, no caso, a climatização. Então, eu acabei nascendo na refrigeração dentro da climatização. E daí, evoluir dentro da climatização, até a gente chegar hoje, como eu falei para vocês, eu trabalho com o sistema VRF, manutenção do sistema VRF. Então, a gente sabe que VRF é, entre aspas, novidade, sendo que não é. Acaba não sendo novidade mais. E trazendo hoje a parte de qualificação na nossa área, cara, a importância da qualificação, a gente estava comentando, acho que em off, a gente comentou em off, acho que, falando sobre a escassez de profissional para a área de refrigeração e climatização. Perfeito. Então, existe um déficit no país de profissionais capacitados e habilitados a trabalhar com o sistema de refrigeração e climatização. Perfeito, perfeito. Então, isso é notório, mas como é que você sabe? A gente nem precisa de tanta estatística, eu não tenho números exatos, mas o que eu sei é que eu recebo pedido 2, 3 vezes na semana de profissionais para completar quadro de empresas, de amigos e conhecidos. Perfeito, e eu não tenho como indicar, porque eu não tenho profissional livre para indicar. Cara, isso está sendo uma máxima conosco aqui também. E é engraçado, Neto, que eu falo o seguinte, né? Nessa parte profissional, você colocou muito bem, eu falo o seguinte, a indústria ela tem que ter escola. E a escola tem que ter indústria. Porque a indústria, cara, é aquela parte que ela domina a tecnologia, ciência, ela tem ali, né, o termômetro do mercado. E ela pode trazer esse conhecimento para a escola. E a escola pode transmitir para o aluno, que é aquele que não tem luz, que vai adquirir Exatamente. luz através do professor. E eu vejo algumas empresas muito sérias no segmento, cara, mandando informação, tentando formar o profissional, porque estão dependendo desses profissionais. Nós tivemos com o pessoal da São Rafael, não foi, Flávio? O pessoal da São Rafael. Alberto, João São Alberto. Rafael, as meninas do marketing estiveram com a gente. Gente sensacional, gente finíssima, né, Adriano? Com certeza. E eles também, cara, tiveram a mesma sensação que nós. E eu falo o seguinte, por exemplo, você pega, por exemplo, a RLX. A RLX está no mercado trazendo, cara, o melhor fluido refrigerante que nós temos. E não é uma empresa chinesa, é uma empresa nacional. Então, acontece, ela tem o quadro de engenharia, tem tecnologia, tem ciência, e ela passa essa informação para a escola, para os instrutores, para quê? Poder pôr para frente isso, essa informação, como aplicar o fluido refrigerante corretamente, qual o fluido correto, qual o óleo e tudo mais. É meio a cadeia do conhecimento. Né? A cadeia do conhecimento. Aí você pega, assim, por exemplo, a Pescan. A Pescan pegou um super desafio de fazer um fluido refrigerante que substitui o 141B, que é um fluido excelente, mas vai sair de linha. E ela conseguiu fazer isso. E esse fluido dela trabalha muito bem, não fica resíduo no sistema, tendo uma preocupação. E são nossos patrocinadores aqui. E o que acontece? Os caras trouxeram toda a informação técnica. Como eles levam para qualquer escola, para quê? Para ser disseminado. E Comprometimento, né? Comprometimento. E olha que legal. Aí você pega ali, né, o ar-condicionado, a refrigeração, que nem hoje, né? Ar-condicionado com o Neto, trazendo informação técnica para a gente. Aí você tem um PMOC. Vai esbarrar no PMOC. Por quê? Cara, nós temos que tomar no mínimo 2 litros de água, com grau de pureza, uma água limpa, pH, uma água de qualidade, mineralizada. E quantos litros de ar nós respiramos? Se eu tomo 2 litros de água por dia, respiramos no mínimo 6 litros de ar por minuto. E como deve ser esse ar? Esse ar tem que ser limpo. E o pessoal do Ar da Terra teve a preocupação de fazer o quê? Atender às normas, às regras que o PMOC pede, que é a qualidade do ar. Adriano, eu diria o seguinte, o Ar da Terra é um parceiro também meu, né? Lá em Pernambuco a gente tem o centro de treinamento e o Ar da Terra chegou bem no início também dessa temporada do centro de treinamento. E o Ar da Terra tem
tem trazido inovações, a gente sabe disso. Então, recentemente eu acabei fazendo a palestra dos produtos Ar da Terra num evento que eu fiz lá em Pernambuco. Não sei se você chegou a ver, ou não sei se o Flávio também viu. O primeiro encontro de instaladores de Pernambuco. Sim. Até o Anderson estava lá, o Gabriel estava lá, a Marizinha estava lá. Então, aquele evento lá, acabei fazendo a palestra Ar da Terra dos produtos Ar da Terra. Então, você tem uma linha completa, o pensamento do Ar da Terra, da indústria em si, é a parte de higienização, limpeza, manutenção preventiva, baseado no PMOC de todo o setor e da cadeia de refrigeração. Então, seja ar-condicionado, seja parte de refrigeradores. É que tem o Refriclean ali, né? Exatamente, é lançamento, né? É lançamento. O Refriclean é lançamento. Eu fiz a palestra recente até com os slides novos, que eles já tinham mandado para mim, um material de divulgação. E o Refriclean para residência tem um produto um pouco mais forte da Refriclean para balcões. Para balcões, para câmara frigorífica. Tem novidades agora saindo. O Pro, que é justamente para câmaras frigoríficas. Então, é baú refrigerado. Então, cara, é uma empresa compromisso, tá? Porque eu tive na fábrica, né? A fábrica é aqui, pertinho de vocês. Isso, aqui em Santo André. Longe de mim, tá? Mas é pertinho de vocês. Mas hoje em dia, com internet, com celular, tudo mais, cara, ficou tudo próximo. Cara, mas um do lado do outro. Eu conversei com o pessoal da engenharia lá. Com a Marcela, Nossa, com o Marcela Rideu. é monstro, hein? Marcela é monstro, conhecimento. Então. O Rideu, cara, é um amor de pessoa e manja muito, hein, cara. É uma pessoa excelentíssima. Ele, o Marcelo, cara. E eu fui em cima das das dúvidas. E tem o Kleber também, cara. O Kleber é um amor de pessoa, cara. O Kleber é da parte comercial, é a pessoa que eu tenho mais contato, praticamente de diário a gente tem contato. O Kleber é um cara sensacional. E eu tirei dúvida, tá, com o pessoal de engenharia, tá bom? Então eu fui lá, tirei dúvida com o pessoal de engenharia. Você estava conosco? Na primeira visita? Na primeira visita estava. Então, a gente foi tirar dúvida, não foi isso? A gente passou lá horas e horas sentado numa mesa, perguntando sobre a parte de se era biodegradável, se espumava, se não espumava. Cara, perguntamos tudo, quanto tempo a gente tinha que aplicar, e a espuma prejudicava, se o gás usado no cilindro ele era prejudicial. Cara, tudo isso a gente perguntou. Só que depois tivemos a resposta satisfatória. O que foi que a gente fez ainda mais? Nós demos a ideia para que melhorasse. Tá espumando muito. Tá fazendo. Cara, quando eles ajustaram o produto, então colocaram o produto no mercado, mas não desistiram do instalador. Agora, a gente está na fase de capacitação dos profissionais. E mais uma vez a gente volta para capacitação e indústria comprometida. A indústria fez o produto, alinhou o produto e agora quer capacitar os profissionais para que eles usem de forma correta e que também esteja dentro do PMOC, da legislação, da lei. E a qualidade do ar garantida, né? Exatamente, que o objetivo é esse. E isso, Neto, o que acontece? Nós temos aqui também a preocupação desses produtos. E o que acontece? O que aconteceu comigo quando fiz vários treinamentos? Por exemplo, fiz um treinamento de comandos elétricos há muito tempo atrás. Foi um treinamento excelente. Mas o que aconteceu? Quando eu saí na rua, na calçada, que acabou o treinamento, eu fui pegar o primeiro trabalho. Cara, eu não sabia onde comprar. Contator, sinalizador, temporizador. E o que aconteceu? Cara, eu fiquei perdido. Sabe quando eu falo, cara, eu tenho que aprender aonde vende. E eu não tinha isso. Tecnicamente, se me desse todos os componentes na mão, estava tranquilo. E o que nós fizemos, cara? Nós montamos o Ataca Brasil. Com isso, para quê? Para trazer tudo o que o refrigerista precisa. Então, ele precisa do quê? De refrigeração? Nós temos toda a linha para refrigeração. Climatização? Toda a linha para climatização, refrigeração, linha branca. Então, o cara precisa de tubo, esponjoso, porca, fluido, os produtos do Ar da Terra, da Pescan, da RLX. O que o cara precisar, ele tem. E detalhe, a Sama Curso não tem ex-aluno. A Sama Curso só tem aluno formado. E aluno formado, com certeza, tem desconto no Ataca Brasil. Então, nós montamos essa divisão para quê? Para conseguir levar o produto. Então, a gente está caminhando aí cada vez mais para deixar o nosso aluno formado com produto, com conhecimento, com tecnologia. Para quê? Para que ele saia trabalhando e não tropece. Ele não tenha dúvida no dia a dia, cara. Cara, é a importância, né? Você vê, formar o aluno e deixar ele entrar para o mercado, mas ele não tem conhecimento comercial. Eu sou bom tecnicamente, mas não tenho nada de comercial. Então, aonde eu compro? Como eu vendo? Quanto eu cobro? Como eu ganho? Como eu ganho, perfeito. Então, tipo, faturamento não é lucro. Exatamente. Então, tipo, a gente sabe que tem disso, não é?
Com Tem um certeza, montão de cara. aluno que aprende, mas aí falta o feelingzinho da parte comercial. Então, vale a pena ressaltar que a escola que tem preparo como esse, que você vai da parte técnica à parte comercial, e o aluno sai pronto aí para trabalhar, seja autônomo ou seja no CLT. E o CLT. Pegando isso, Neto, quais são as principais ferramentas para iniciantes? Elas são compatíveis para a área de atuação de refrigeração e climatização? São as mesmas ferramentas ou muda muito? Pô, Adriano, ó, essa parte de ferramentas, a gente sabe que tem... deixa eu puxar a sardinha para a climatização primeiro. O que acontece? A gente tem ferramentas para a área de climatização que no conjunto dela, no caso o pacote, né, um kit de ferramentas básicos. Todo mundo sabe não, desculpa. Quem está assistindo pode não saber, mas existe um kit básico para refrigeração. Você tem ferramentas que são indispensáveis, principalmente no início. Né? Isso tem ferramentas que você pode prolongar um pouco o teu tempo para você comprar posteriormente. Mas as ferramentas básicas como manifold, né? Quando a gente fala manifold é o manômetro, a mangueira e tal. Então, o conjunto manifold, você tem que ter, não tem como você fazer a leitura de pressão de sistema sem que tenha um manifold, não tem jeito. Você tem que ter a parte do alicate perímetro que você comentou já hoje aqui. Então, o alicate perímetro, cara, não tem como. A parte elétrica, a gente utiliza o alicate perímetro. Medir corrente, medir tensão, exatamente, né? Que eu não sei, quando eu estou dando aula, o pessoal, mas professor, isso não é só um alicate, ele mede tensão também. É um multímetro, afinal de contas é um multímetro. Perfeito. Só que ele usa o alicate para fazer leitura da corrente, por isso ele é apelidado de alicate perímetro. E, inclusive, para diferenciar, tá? Se você procurar alicate em perímetro, vai aparecer o alicate lá. Se você procurar multímetro, ele não vem com alicate. Perfeito. Então você meio que separa legal isso, né? Perfeito. Boa observação. É para separar. Se você quer comprar alicate, é alicate. O multímetro vai vir também lá, aquela leitura de outras grandezas elétricas, mas não tem um alicate. E essas duas são basiconas, né? E aí você vem ferramentas manuais. Pô, chave fenda, chave Phillips, alicate, tal. As chaves inglesas, né? Chave inglesa. Chave de regulagem lá. Você vai usar lá a chave inglesa. Cara, balança, no início é importantíssimo também. Bomba de vácuo. Bomba de vácuo, vacuômetro. Cara, você cilindro de nitrogênio, regulador de nitrogênio, questão de segurança. Regulador de nitrogênio é importantíssimo, né, cara? Não é isso? Então, o cara começa, mas... não, vou trabalhar com a diretinha. Pô, o cara mal começou, investiu pesado, mas provocou um acidente por falta de conhecimento, né? Então, provocou um acidente. Não, regulador cara, de pressão. E nessa do diretinho, né, é legal você ter comentado isso daí, que causa morte, cara. Morte. Cara, eu também numa empresa, eu participei de uns 10 processos que o pessoal morreu por causa do diretinho. De estourar a garrafa flush, caramba, estourar cilindro. Sim, eu já vi esses vídeos e tal, da flush lá, que é recente, né? A flush não é tão antiga, né? Aquilo é bem recente, né? Só que ela tem lá o limite de pressão que você vai... Que é um vaso de pressão, né? Exatamente. Mas ele tá lá, o manômetro informando que ele chegou no limite, tá lá, só que aí o cara tá na diretinha. Na diretinha não tem como você regular a saída do cilindro. Você não tem controle, né, cara? Então você tem ali 2.700 PSI quando carregado. Isso, perfeito. E aí a diretinha vai... Se ela injetar 2.700 numa flush, a flush só suporta 150. Rompe, acidente né, na certa. É um acidente que pode ser fatal. Então, esse kit de ferramenta básica vai direto para a climatização, vai. Só que nada do que eu falei vai fugir da ferramenta básica para refrigeração. Porque você vai usar o nitrogênio, você vai usar o manômetro, você vai usar mangueiras, você vai usar maçarico, que eu nem comentei. Né? Eu sempre indico o aluno que não tem um poder aquisitivo maior, né? Que consegue investir logo de início no oxacetileno, por exemplo, num PPU, não consegue investir, ele já começa com o turbo tocha, né? Aí, olha o cilindro aí, isso. O turbo tocha com o maçarico portátil, né? É o MAP. Então, você já inicia com esse daí, que acaba sendo mais em conta, e você consegue fazer muito serviço aí, principalmente na área nas máquinas de 9 e 12 mil BTUs é tranquilo para trabalhar. Cara, você troca até compressor, numa boa. Então, essa é a minha dica. E essa mesma ferramenta vai servir para refrigeração. Então, o cara pode trabalhar com ar-condicionado ou com refrigerador. Perfeito. Sabendo que tem, presta atenção, a gente está falando aqui informação, jogando informação, e eu falei de manômetro, sabendo que a gente tem o quê? A gente tem informações como manômetro, pressão, não é isso? De trabalho, qual manômetro eu vou usar, qual fluido eu estou usando. Então,
Provavelmente aí quando você divide a área entre refrigeração doméstica e a parte de climatização, você vai ter pelo menos 2 manômetros aí por conta da diferença de fluido, diferença de pressões. Então vai ser interessantíssimo você ter pelo menos 2 manômetros. Mas isso aí são ferramentas básicas. Mas, uma pergunta. Mas essas ferramentas, eu tenho que comprar cada vez que eu vou fazer uma operação de máquina? Não. Salvo pelo consumo, que esse daqui, no caso, ele vai acabar o cilindro do PPU portátil, né, o MAP. As demais ferramentas que a gente comentou já até agora, não, são ferramentas que vão durar aí uma vida. Se você cuidar delas bem, vai durar uma vida. Não precisa de repor a ferramenta. No mínimo 5 anos, né? No mínimo, mas não, você tem que conservar. Outro detalhe aí para o pessoal que está assistindo aí. Conservação de ferramentas. Então, vai implicar diretamente até no teu lucro, né? O lucro real. Porque se você tiver que trocar a ferramenta mensalmente, você tá fadado, né? Fadado a falir, né? A tua empresa rapidinho, tá? Então, mas isso que é legal o pessoal entender em casa, gente, é que é assim. Você comprou uma ferramenta. Se você cuidar da ferramenta, gente, a própria ferramenta se paga. Que eu falei para vocês, nós temos aqui o Ataca Brasil. Você comprou uma ferramenta conosco, vai fazer em 3, 4 vezes, 6 vezes no cartão. Então você está trabalhando e o que acontece? A ferramenta está se pagando. E como você fez um treinamento, num centro de treinamento, numa escola, cara, você está sendo profissional. Vai fazer um serviço bem feito. E com ferramenta, gente, é só pôr dinheiro no bolso, paga a parcelinha do cartão, depois você vai só reinvestindo, crescendo. E, Adriano, a ferramenta não é um custo. É um investimento. Um investimento como conhecimento também. Exatamente. Né? Você vai investir em ferramentas, vai acelerar o teu trabalho. É aquele negócio. Não sei se você chegou Você foi de campo? Sim, muito Instalou tempo. split? Porra! Então, a gente fazia o quê? Quebrava na marreta. Era ou não era? No começo, como é que é? Você vinha furando com a furadeira, né? Fazia um com a furadeira, né? Com a broca de... E aí depois Depois vinha quebrando com a sexta-feira lá para quebrar o restante. Só que hoje a gente tem o quê? Serra-copo, não é isso? A serra-copo facilita, mas, poxa, é uma ferramenta e ela custa mais caro que a talhadeira e que a marreta. Não é isso? Com certeza. Mas você vai ter que investir para quê? Para que tu tenha qualidade no teu trabalho, acelere o teu processo e você tenha um acabamento bem melhor. Bem melhor. Porque antigamente a gente quebrava aqui de um lado e metade do reboco saia do outro. Perfeito, é isso mesmo. Então, ferramenta é investimento. Conhecimento é investimento. Imagina que você hoje está quebrando a cabeça para reparar um equipamento de refrigeração, ar-condicionado, seja o que for, e por falta de conhecimento você demorou horas. Mas se você tivesse conhecimento, investir em conhecimento, minutos, e tempo é? Dinheiro. Então, se você sair de um cliente e for para outro, faturar mais outro serviço, você vai ganhar mais. Então, investe em conhecimento, acelere o diagnóstico, seja mais rápido, mais breve, fatura mais. Com certeza. Pegando isso, Neto, qual a importância que o seu treinamento traz para nós, fora do fabricante, para a capacitação e quais as vantagens? Falando fora do fabricante, né? Tranquilo. Vamos lá. Fora do fabricante. Então, vamos lá. Quando se fala em capacitação, você sabe hoje, graças ao bom Deus, o fabricante, você já falou sobre isso, o fabricante tem se aproximado. Eu assisti uma live de vocês recente com a Agri. Com a Agri. Não foi isso? Então, o fabricante tem procurado caminhos e meios de se aproximar do instalador. Não é isso? E não só do instalador, tá? Das escolas também. Então, isso está sendo genial. Porque eu já assisti live aqui da Agri com vocês. Eu acho que eu já assisti live com a Itachi. Com a Itachi. Não foi isso? Com a Itachi. Então, quer dizer, eu já assisti outras lives e outras lives. Fugalge. Cara, quer dizer, fabricantes. Coel, Elitec. Tivemos aqui a San Rafael, né? San Rafael. Então, quer dizer, poxa, a Galant, acho que teve aqui. Galant teve aqui também. Então, você percebe que o fabricante... Calado, tem muita empresa. Na realidade, quem cuida da nossa agenda é o Flávio, né? Então, o Flávio, aí, Flávio? Pega todos esses fabricantes, né, Flávio? É isso aí. A gente tem aqui, através de procura mesmo dessas empresas, né? Através de indicações, através de parceiros, né? E também pela demanda de trabalhos e serviços, porque o intuito da escola hoje, Neto, além de formar novos profissionais, é trazer essa proximidade para com as empresas, né? Os nossos laboratórios aí totalmente equipados com equipamentos de grandes marcas no mercado, Mastercool, temos aqui Epex, tivemos também o pessoal da
da Fugalge, como o Adriano mencionou há pouco, Elitec. Então, assim, vários e vários nomes. Temos parcerias com o Sebrae também, Paulo Sereda teve aqui, o pessoal de Linha Branca, Anselmo, enfim, várias e várias pessoas. Os nossos patrocinadores aí, vieram também, estão vindo, exato, né? O pessoal da Pescam, o pessoal da RLX, Ar da Terra. E assim, se você tiver também aproveitando o ensejo aí, tiver alguma indicação de algum técnico renomado, de algum influenciador, de alguma empresa que esteja lançando seu produto, que fala, pô, é legal, é bacana, entre em contato conosco aqui pelo Instagram mesmo, lá no direct, e a gente vai dar toda essa atenção e quem sabe trazer aqui essa personalidade para mostrar para vocês um pouco dessa conexão que tem com a empresa, com o aluno e, enfim, todos esses detalhes aí. E aí a pergunta foi sobre essa proximidade do fabricante e o centro de treinamento separado do fabricante, não foi isso? Então o fabricante está procurando meios de se aproximar do técnico instalador e isso está sendo realmente, de fato, um diferencial, porque a gente vê o fabricante, poxa, na minha região, onde eu moro, Caruaru, eu sou natural de Recife, mas moro em Caruaru, uma cidade de 130 quilômetros de Recife. Poxa, nunca tinha ido um fabricante para aquela cidade. Então, em parceria com a Agri, o Anderson Aguiar, que a gente já falou sobre ele aqui, a gente conseguiu levar para Caruaru, lá no centro de treinamento, lá onde eu tenho, a RN Cursos, a gente levou um treinamento da Agri. Então, observa, foi para o interior. Então, a Agri se aproximando do técnico afastado das grandes cidades. E chegando lá, quer dizer, houve aquele vínculo, começa a amarrar o instalador com o fabricante. Falando fora do fabricante, o que acontece? Quais são as vantagens, né? Aí vamos para as vantagens. Quando você vai para um treinamento, você já foi milhares e milhares de treinamentos, a gente vai para o treinamento de um fabricante. Pô, é óbvio que ele vai falar tudo sobre o produto dele. E eu também não perco, né, Adriano? Eu também vou para todos eles. Por quê? A gente precisa estar atualizado. Sim, sim. Porém, quando o aluno ele sai do treinamento do fabricante, daquele fabricante, ele se depara no mercado com outro fabricante. E aí vem a vantagem do centro de treinamento separado do fabricante. Por quê? Porque se o camarada chega aqui na Samacus e ele vai estudar inverter, não só tem GRI. Perfeito. Eu já fui lá no laboratório. Então, você tem GRI, você tem Midel, você tem LG, você tem Elgin, então você vai ter outros. Qual é a vantagem, pessoal? Qual é a vantagem de estudar fora do centro de treinamento do fabricante? É excelente usar as plataformas do fabricante, é excelente, tá? Sim, sim. Porque você vai direto para o que você quer daquele fabricante. Mas quando você vai se especializar, de fato, por exemplo, na tecnologia inverter, você não tem que se amarrar a um fabricante. Então, o centro de treinamento separado do fabricante, ele vai te entregar mais em pouco tempo. E tem toda aquela parte que eu trabalhei em empresas do ramo, né, Neto, que eu vi, é que o fabricante em si, ele não vai te falar mais a parte básica, né? Então, por exemplo, o que é um círcuito de refrigeração, o que é compressor, condensador. Então, isso ele fala, não, o cara já tem que saber. Então, ele parte dali para cima. Então, onde eu vejo que o pessoal fica meio perdido. Começa a falar de código de peça e tudo mais, o cara olha assim, meu Deus, né, cara? A proposta da gente não é falar muito da parte técnica, né? A verdade é essa, a gente não está com essa proposta hoje. Mas, poxa, o que é saber mais sobre o circuito de refrigeração, de fato? A parte elétrica, detalhes da um parte ciclo elétrica. básico. Poxa, Adriano, o cara tá lá com uma split inverter que para todo mundo é um bicho de 7 cabeças e ele tá dando um código de erros chamado alta temperatura do condensador, alta temperatura da descarga do compressor. E aí ele vai dizer, e agora? Troca o sensor, não resolveu. E aí faltou o quê, Adriano? A base teórica da refrigeração para entender talvez que o condensador estava sujo. Perfeito. Então, o fora do centro de treinamento do fabricante, seria você isso, tem né? É verdade. Você começa a estudar um pouco da base. Eu vou falar o que é tensão, o que é corrente, o que é resistência. Porque o cara falou, a resistência tem que ser 10K. Aí o cara falou, como que eu meço isso agora, né? Como é que eu faço? E digo mais, tá? E muito cuidado, porque ele vai dizer, mede lá meu sensor, ele é 10K ohms a 25 graus. E aí o que acontece? Tá, mas aí o cara vai dizer, pô, eu meço com o quê? Perfeito. Ele não tem a base instrumental da eletricidade. Isso. Ele não viu a base do instrumento para medição das grandes elétricas. E aí ele pulou essa parte do processo, mesmo que ele vá para o fabricante entende que ele já deveria saber. E não vai te entregar isso. Então você vai realmente ter que ir para um centro de treinamento separado, onde tem uma grade. Outra coisa, galerinha, embora você aprenda no YouTube, né? E nós estamos aqui no YouTube passando também informações para vocês. É fundamental você assistir vídeos. Talvez esse vídeo que eu estou te passando, eu não estou te ensinando algo, mas estou te dando um insight para você
correr atrás. O caminho das pedras. Eu estou te dando o caminho das pedras, tá? O YouTube tem muita coisa, gente, mas ele não tem, sabe o que é? É uma grade de conhecimento, um currículo de aprendizado. Ele não tem um cronograma de aula que vai te conduzir a um conhecimento pleno. Então, quando você vem para Sama Curso, eu duvido, Adriano, você entrar com um aluno zerado, quando fala aluno zerado, é aquele que não entende nada. Ele chegou aqui verde, e aí você chega para ele e fala, vai ali, coloca o manômetro. Não tem como. Não, nem sabe o que é um manômetro. Não, a pergunta que ele vai fazer, né? O que é o manômetro? Então, o que acontece? No curso, centro de treinamento como esse, e o que eu tenho também lá em Caruaru, o que a gente faz? A gente cria um programa, um roteiro. Um passo a passo. Você chega lá sabendo, você vai começar a entender o que é a refrigeração, entender as ferramentas que se usa. Por que a pressão? Talvez até poucas pessoas sabem. Quem sabe, me fale. Por que no manômetro, hein, Adriano? Porque o manômetro, ele fala PSIG. Né? Perfeito. É impressionante, mas eu tenho certeza, quem sabe fala, eu sei o que é, e responde aí nos comentários, né? Perfeito. E quem não sabe, eu quero saber, daqui a pouquinho, dá 5 minutos que a gente vai falar por que PSIG, para você não sair sem essa informação. Mas você percebe que tem o quê? Tem informações que não vai falar em qualquer curso, qualquer treinamento rápido. A escola vai te ensinar de fato a pegar um instrumento, saber a leitura do instrumento, até entender se o instrumento está em boas condições ou não. Não é isso? Porque tem indústria lá que você vai entrar, ele não permite você entrar com ferramentas que não estão homologadas lá pelo Inmetro, né? A verificação daquela ferramenta. Então você vai conduzir você. Você falou sobre a Atacado, Ataca Brasil. Ataca Brasil, você falou sobre Ataca Brasil, e eu digo, imagina você sair da escola entendendo que instrumento você vai ter que comprar. Perfeito. E qual a sua necessidade? Por exemplo, nossa, Beto, sem dizer, compra um digital. Não, você vai orientar o cara. Isso. Ó, você pode começar com o analógico, depois você parte para o digital. Perfeito. Maravilha. Então, ferramentas. Então, você vai assim, estudar a ter conteúdo. O YouTube te entrega o que você consegue pesquisar, tá bom? Se você não sabe, como é que o cara vai pesquisar PSIG se ele nunca ouviu falar isso? Adriano, agora ajuda o cara aí. Fala o que é PSIG, vai. Gente, ó, ele tá pondo sinuca de bico aqui, hein? Vamos pegar ele lá fora, hein? Vai né, Flávio? Vamos catar ele lá fora, hein? Será que ele contou quantos degraus tem aqui na escada, meu? Caramba, eu tinha esquecido. Ele conhece o SAMU por dentro, né? Peraí, aqui tem Nazaré Tedesco? É só se ele falar o que o Albert Einstein... Por que o Albert Einstein guardava a calculadora na geladeira? Fala de refrigeração. Só porque falou de geladeira, achou que eu sabia. Você viu aí? Caramba, assim não dá, velho. Você sabe por que ele guardava? Não? Não sei não. Porque ele queria ter tudo friamente calculado. Esse camarada. Pessoal, eu tô falando do Beto que eu sou íntimo, tá? Mas é Neto, hein? Beto, não vai chamar de Beto, Netinho, não. É só pros íntimos, hein? Vai, chama Netinho. Então, o PSIG, pessoal, é Pound Square Inch Gauge, né? Então, seria o quê? Libras, polegada quadrada, só que o gauge vem de manômetro, né? Então ele é manométrico. Então, quando tem a letra G, vem de gauge, significa manométrico. Então, é uma unidade de medida de pressão do sistema inglês. É legal, que é engraçado isso, né? Porque o brasileiro é o único que trabalha com a temperatura no sistema métrico, que é grau Celsius, e trabalha em pressão no sistema inglês. Então, eu fiz um curso pela Carrier nos Estados Unidos e o pessoal tirava um sarro danado da minha cara. Falou, Daniel, como que você consegue trabalhar com PSI e com grau Celsius? Você tem que trabalhar com PSI e grau Fahrenheit. Por quê? Grau Fahrenheit é inglês e PSI também é inglês. Então é pedra com pedra, pau com pau. E o brasileiro, por isso eu falei para você, que você está em casa aí nos assistindo, que o brasileiro é o povo mais inteligente do mundo, gente. Eu consigo trabalhar com temperatura no sistema métrico, grau Celsius, e consigo trabalhar com pressão em unidade inglesa, né? Então, que é o Pound Square Inch, libras polegada quadrada, que é a tradução. Legal? Então, quem colocou aqui acertou. Muito obrigado por estar participando aqui. Ó, e vem mais pergunta aí, hein? Participa aí. Faça as perguntas para nós também, hein? Espero você. Bom demais. Pessoal, obrigado por ter interagido aí. Foi bacana, hein? Falando nisso, Neto, falando em upgrade, quais, né, falando de toda essa... do ar-condicionado, né? Ele tem que começar num sistema pequeno, vai ter o grande. Quais são as possibilidades
para um profissional qualificar e atuar na área de VRV e VRF? Poxa, vamos lá. Eu acho que tem um trajeto, né? Tem um caminho, né? Tem um caminho. Para percorrer. Então, primeiro que qualquer profissional ele é capaz, eu entendo isso. Só que não depende do instrutor ou da escola. Depende dele, do esforço. O quanto ele está disposto a ir no conhecimento. E todos nós sabemos que, eu diria o seguinte, que a parte mais rápida para entrar, a gente sabe que a instalação de ar-condicionado é uma delas. A parte de refrigeradores domésticos, linha branca, por exemplo, a gente percebe que é um caminho, é uma porta de entrada. Só que a refrigeração e a climatização não é só isso. Não é só o mini split que existe no mercado. Ela vai tendo complexidade, né? Exatamente. Então você hoje vê que interessante. A vida toda a gente trabalhou com máquinas on-off e o fluido R22. Então, o 22 era... eu acho que você... Acho não, né? Pô, Adriano. Adriano quer que aguentar a minha idade aqui, Flávio? Ajuda aí, Flávio. Cara, a minha idade aqui já. Lá vai eu tentar julgar se Adriano trabalhou com 22. Não, esses dias o cara falava se ele trabalhou com on-off. Ele é do inverter já, cara, mano. Você tá maluco. Ele trabalhou com termostato mecânico. Ó, então, é verdade mesmo. Não é isso? Termostato mecânico lá. Aquele time lá. Com bulbo a gás ainda, Pô, né? bulbo a gás. Então, o que acontece? Você lembra que quando a gente falava de ar-condicionado, a gente não tinha dúvida. Leva R22. Sim. Era ou não era? Não existia outro fluido para ar-condicionado. Era R22 e pronto, acabou-se. ACJ, R22. Split, R22. E o que acontece hoje? Hoje eu tenho R22. Hoje eu tenho 410. E agora estamos com quem? R32. R32. E não duvide que não vai aparecer outro aí no caminho dentro do próprio ar-condicionado. A área de climatização, minha área. Então, forçou um pouquinho mais a gente fazer o quê? Um upgrade. Está forçando todos nós, agora em 2023, a fazer um upgrade no conhecimento em relação ao fluido. Perfeito. Primeiro, mudou o fluido, tá? Para quem trabalha com pressão, qual é a pressão agora do R32? A pergunta mais comum hoje em dia é essa. Qual é a pressão do R32? Primeiro, se você está perguntando qual é a pressão do 32, você precisa voltar para a escola. Volta para a escola, porque na refrigeração a gente não trabalha com pressão. A gente trabalha com temperatura. Então esquece, a pergunta seria outra. Qual a temperatura de evaporação do fluido R32 para o condicionador de ar? Talvez aí você... Com a pressão correspondente, Exatamente. Né? Então, quer dizer, você percebe que eu estou tendo que fazer um upgrade, você, Adriano, que mesmo com essa experiência, gama de experiência, mas o 32 chegou ontem. Tem que estar estudando, não tem Aí jeito, você vai ter que voltar. Eu tenho certeza que você está fazendo o quê? Tirando suas dúvidas sobre a R32, tirando dúvidas sobre o procedimento, a operacionalidade do fluido, é inflamável, explode, não sei o quê. O que é isso? Então, o upgrade é necessário. Você não pode parar. Porque mais cedo ou mais tarde, é você que vai se deparar com o 32 em campo. E não falta muitos dias, tá? Eu acho que o próximo instalação sua, de repente, vai ser... Posso perguntar quem já está trabalhando com 32? Pode sim. Hein, Flávio? Vamos perguntar, né? Pessoal, quem está trabalhando com 32, comenta aí se já pegou instalação com o 32, se já teve que repor fluido, né? O R32 em algum split quando fez instalação. E aí, quando se fala em upgrade e crescimento profissional, então você começa lá na cadeia do mini split. A gente fala mini split, é os split high. Se for do R32, Neto, lembrando o pessoal que agora ele volta a ser parecido com os trabalhos de R22, né? Por ser uma substância pura, né? Exatamente. Isso é legal, né? Cara, tem muita coisa do R32, né? Você volta a ser puro, aí tem aquela questão, posso completar? É outro comentário à parte em relação a isso. Mas, para não deixar o pessoal na dúvida, rapidão, não pode fazer complemento de fluido assim, de forma aleatória. Você tem que adotar alguns procedimentos técnicos para que você acerte, se você for completar. O que é que o fabricante de ar-condicionado fala? Qualquer um deles. Vazou o fluido, retira o que tem, pega a balancinha, faz a carga por massa. Sabe por que ele pediu isso? Porque ele tem certeza que você vai acertar. Com certeza, com certeza. Não vai conseguir abrir lá o registro lá e achar que vai acertar de forma aleatória, não. Então, a parte de ser um fluido puro, tá? Ele tem a questão da classificação, não é isso? Do próprio fluido R32. Então, eu sei que vocês fizeram live aqui com... Se não me engano, foi o Anderson falando 32 também?
Teve o Anderson, teve o Danilo, teve o pessoal, o Felipe da RLX, né? Poxa. Falamos com o professor William também. Então, quer dizer, vocês já tem muita bagagem aqui no canal, no SamaCast. Vocês têm muito bagagem em relação a isso. Mas, cara, continua pesquisando. Por que disso também? Porque um dos nossos principais patrocinadores é a RLX. Produz também o R32? Eles produzem o R32. Eu tô vendo aqui, ó. São os pioneiros aí, né? Pioneiro R32. Do envasamento do R32. Então, quer dizer, o R32 já está no mercado, tem que adotar procedimentos diferentes, talvez por conta da classificação dele, que é levemente inflamável. Mas, cara, não é nada que te assuste, mas você precisa estudar. Você não pode fazer o que fazia com o R22 com o R32. Não tem condições disso. Então, precisa fazer o upgrade. Saindo do mini split, Adriano, a gente já saiu do on-off, não é isso? E aí traz para o inverter. Poxa, Adriano e a equipe daqui da Sama Curso tem um laboratório incrível e sabe, praticamente dentro do ar-condicionado, do condicionador de ar mini split inverter, o sistema frigorígeno ou frigorífico, tem gente que chama, o sistema frigorífico, ele é o mesmo sendo um off ou o inverter. Mas quando você vai para tecnologia, a partida de compressor, ventilador, cara, a coisa começou a mudar. Então você tem praticamente a carcaça sendo a mesma, não é isso? O chassi, mas os controles já não é. A função é a mesma, né? A função é a mesma. Só que os controles já mudaram. É mudado. Então eu não tenho como partir um motor BLDC direto, eu não tenho como partir o compressor direto. Eu deixei de ter nenhum sensor no condensador, agora eu tenho 3 sensores. Então você vai precisar saber o quê? Porque para que servem os sensores, como parte esse compressor, como parte esse ventilador. Então você vai fazer um upgrade mesmo estando dentro do mini split. Só que aí eu vou além. Depois do mini split, você vai para onde? O multi? Já começa no multi ali, né? Você vai crescer um pouquinho mais, não vai? Então você passa a ter uma unidade condensadora, apenas um compressor, que esse compressor vai fazer o quê? Vai climatizar diversos ambientes. E aí você tem, na média, aí até 5. Até 5 ambientes. Até 5 ambientes, tá? Tem fabricante que tem 8 e tal, mas ali já tende para ser VRF, porque fica chamando de multi, mas no final é VRF. Mas assim, então você tem multi. E agora como é que vai ser? Como é que ele vai ligar o compressor e esfriar apenas um ambiente? Começou a criar uma dúvida aqui, ó. Então você vai ter que fazer mais um upgrade. Porque dentro do multi, a tecnologia inverter já está empregada. Você já tem que ter entendido o que inverte e como é que funciona. E daí você vai para o upgrade para quê? Para o multi. Chegando no multi, o que vai acontecer? Você vai entender como funciona ali a individualidade dos ambientes, como climatiza, como a operação do compressor, não é isso? Simultaneidade, cara. E aí você começa a ver alguma coisa dentro da unidade condensadora ali, como um acumulador de sucção grande. Cara, é algo, né? A válvula de expansão eletrônica. As válvulas de expansão eletrônica. Não existe multi com válvula com capilar, né? Um orifício fixo. Você tá lá com eletrônica. Poxa, como é que aí começa a ter como funciona a válvula de expansão eletrônica. Então você percebe que o upgrade ele é necessário. Aí vai subindo. E o cara vai subindo. Só que lembrando, tá? Você está subindo essa escada, tá? Eu tenho um aluno que está fazendo isso, né? Que não para comigo. Ele começou lá na geladeira, e depois foi para o mini split, e depois foi para o inverter, comandos elétricos, piso, teto, cassete. Cara, o cara vai crescendo. E quando você vai fazendo isso aí, o teu conhecimento vai sendo tão amplo que você começa a melhorar a tua gama de clientes, tua gama de faturamento, né? De rentabilidade. Por quê? Porque quem mexe com multi já é uma pessoa que está um pouquinho mais habilitada a trabalhar com esse tipo de equipamento. Então, você foi e cresceu mais um pouco, tá? Sem falar que o multi, tá? O multi já tem um pró-diálogo lá na unidade condensadora, né? Um IHM lá. Também quem não sabe o que é IHM, ou IHM. Quem sabe o que é IHM, coloca nos comentários aí, né? Quem sabe o que é IHM aí, coloca também nos comentários. Então, o que acontece? Você tem IHM já no multi. Só que não para por aí. Como a gente está focado em climatização, a próxima etapa seria o quê? O VRF ou VRV, né? Exatamente. VRF, VRV. O que acontece? Você saiu de um equipamento que tinha uma unidade condensadora e podia climatizar até 5 ambientes, que era a condição do multi, e você passou agora a ter um VRF, que aí você tem uma unidade condensadora ou um conjunto de unidades condensadoras que vai fazer o quê? Climatizar inúmeros dados por fabricantes. Dezenas de unidades evaporadoras, até 64. Ou se for da GRI, até 100, né? Ó, pra aí. Então você percebe
multidão de ambientes, tá? Isso é difícil acontecer em uma máquina de fazer isso por conta da capacidade instalada, porque aí você tem evaporador de 24, 30, de 18, de 9, de 7. Então, isso vai acabar reduzindo um pouco as unidades internas, né? Depende da capacidade que você tem externa. Mas, cara, você percebe que agora passou de repente de 5 para 20, para 30, para 40 ambientes com a unidade condensadora. Aí o cara da condensadora, a válvula de expansão eletrônica sumiu dali, né? Aí ele vai para a condensadora, ele até vê válvula de expansão lá dentro, só que não tem nada a ver com a válvula de expansão de evaporador. Para expansão para o evaporador. Aí vai no evaporador, falou, oxe, veio parar aqui, foi? Aí, não, o detalhe é esse, talvez ele não saiba que tem lá dentro, né? Porque tá só a tubulação de entrada e saída, né? Que tá lá, né? Escondido. Então, tipo, é um trabalhão, cara. Eu trabalho com manutenção de VRF. Irmão, para chegar na válvula, velho, tem hora que dá um trabalho danado. Mas aí, né, é legal essa escadinha, né, Neto? Porque depois ali vai pegar lá no comecinho do split, do mini split, do refrigerador, aquela parte de brasagem, onde tem que fazer a brasagem com passagem de nitrogênio. Se o cara não aprender lá naquele comecinho, lá no VRF ele não vai fazer, vai entupir a válvula. Se dá mal. Então, a base do conhecimento, né? Você que aprendeu, por exemplo, em campo, poxa, parabéns para você. Você é um herói, tá? Você aprendeu em campo, você correu, você tá ganhando o seu pão, mas se você não tem a base, volta. Volta só um pouquinho, porque o que o Adriano falou é extremamente sério. O VRF, o multi, não vai perdoar a falha. Então, a maioria dos equipamentos do tipo multi VRF, eles não têm perdão. Você errou ali na brasagem, ele vai obstruir o sistema. Com certeza. E daí, imagina você ter que bancar uma recuperação desse sistema, hein? Limpar todas as válvulas, limpar todo o sistema. Porque você sabe onde está sujeira mais. Você não sabe. Exatamente, você não sabe. Então, vale a pena voltar. Se você não conhece sobre brasagem com nitrogênio passante, a função, para que serve, qual pressão eu uso, como eu utilizo, então vale a pena voltar um pouquinho, se preparar. E daí você segue em frente. E tem uma coisa, Neto, o pessoal às vezes está assistindo a live e vai falar assim, né? Cara, eu não fiz curso nem nada disso, eu estou instalando máquina, estou fazendo startup e estou ganhando dinheiro. E não fiz curso. Eu falei, meu irmão, imagina se você fizer um curso. Aí ninguém te segura. Ninguém te segura, exatamente. Imagina se você fizesse um curso. Exatamente isso. Então, capacitação, upgrade, quando a gente fala, estou usando essa palavra em inglês aí, upgrade seria você evoluir dentro da própria área. Você vai expandir teu conhecimento dentro da própria área. Então, você sai de um equipamento que talvez rentabilize menos para um equipamento que rentabiliza muito bem. Então, não existe atendimento. Cara, se eu for fazer um atendimento de VRF, cara, acaba que o meu dia de atendimento em cima do VRF, R$ 2.500, se eu vou passar 5 minutos ou 3 horas, cara, é só... E outra, então, procedimentos que às vezes é apertar botão, mas você precisa saber qual é, né? Com certeza. Você precisa configurar a máquina desconfigurou, houve uma queda de tensão, sei lá o que foi. Então, você precisa saber. Então, vale a pena o estudo. E aí a gente volta para capacitação e investimento. Capacitação é um investimento. Não é um custo para você, é um investimento. Isso vai trazer para você um retorno absurdo. Neto, você está conosco aqui, você andou conosco na escola. O que você achou da nossa estrutura da Samacurso, dos nossos laboratórios? Eu posso levar eles para mim, a estrutura? Com certeza, com certeza. Todo educador pode, cara. Eu vou levar. Todo educador deve levar. Eu vou levar essa estrutura, cara. Assim, cara, é um sonho, tá? E para mim eu fico com os olhos brilhando quando ando por dentro das salas aqui da Samacurso. Um laboratório de climatização para mini split, cara, incrível, com todos os equipamentos atualizados. Você tem equipamento com R32, equipamentos com 410, você tem tudo ali, equipamentos... eu vi muito gigateste, você estão todos atualizados. Então, tipo, o aluno vem para um laboratório da Samacurso, ele sai, tipo, com a bagagem de conhecimento. Eu digo a todo mundo que na escola não se dá experiência, não tem jeito, tá? A única coisa que não consegue entregar para o aluno é a experiência. Mas, cara, o conhecimento para você daí para frente adquirir experiência, tem. Passei aqui pelo laboratório de doméstica. Não, acho que é o de refrigeração lá. Isso, refrigeração tem a parte residencial mesmo. A parte residencial. Alto padrão e a de alto fria. padrão. Cara, aquela de alto padrão, irmão, não tem como. Você tem ali side by side, o inverter, né? Eu assisto muito de inverter do teu professor. O William, né? O conteúdo do teu professor lá do refrigerador inverter. Porque, incrível que pareça, não é algo tão velho.
tá embarcando no mercado assim a largos passos agora, né? Então você já encontra em todas as lojas, você encontra... Cara, eu já tenho meu refrigerador é inverter, né? A gente já faz, sei lá, 7 anos. Muito tempo, né? Bastante tempo. Olha pra aí. Então, o pessoal que está conhecendo o refrigerador inverter agora, desculpa admitir, já faz tempo que está no mercado. Só que agora começou o quê? A demanda da mão de obra. Da manutenção, né? Poxa, a Sama Curso já tem o curso aqui. Já tem uma capacitação aqui. Então, quando eu vejo o laboratório, eu me encanto. Cara, eu tenho que... Eu vou lá pro setor comercial, Flávio, quando sair daqui para me matricular. porque eu também quero me atualizar no refrigerador inverter. Então, quer dizer, você percebe que tem atualização aqui. Então, eu fico encantado, porque, poxa, o meu mundo é VRF também. E aí, quando eu cheguei no laboratório ali, tá um VRF instalado, um VRV, né? Para quem não sabe a diferença do VRV e VRF, o VRV é patentado pela Daikin, então só ela usa essa nomenclatura sigla, né? Lá. E os demais fabricantes usam o sistema com o nome VRF, tá? Mas acaba que não tem muita diferença. Até as palavras, trocadilho de palavras. Isso é verdade, né? Você tem que responder lá o que é IHM. Sim, ficamos de responder IHM, né? Eita. Isso. É interface homem-máquina? Isso. Então, quem está em casa aí... Então, IHM seria quase igual uma tela de celular, né? Exatamente. Onde você consegue acessar os dados através de uma tela, né? Exatamente. Então, é a máquina conversando com o mecânico, né? Com o instalador. Então, ela vai dizer a você pressão, corrente, tensão, temperatura. Cara, isso tudo vai vir de lá do IHM. Ela começa a conversar com você. Então, inclusive, a gente falando de upgrade e tal, aquela questão toda, nas máquinas como multi ou até nas inverter de grande capacidade, quando a gente fala cassete e teto inverter, você já encontra o IHM lá e você não precisa do multímetro para a leitura da corrente. Da corrente. Você não precisa do manômetro para a leitura da pressão. Então você percebe, ou você faz um upgrade, cara, ou você fica no modo arcaico. Perfeito, é isso mesmo. Não faz sentido, né? E aí, ô Adriano, tem gente que ainda tá se perdendo no inverter, só que a coisa está andando muito rápida. Você está se perdendo no inverter ainda? Então você vai precisar... O meu medo, como o inverter está aqui, está presente, né? O cara se perde, tenta fazer um curso. Meu medo é que o cara se perde no on-off. Aí está perdido geral. Aí está perdido geral, né? Não, cara, você está em outro rumo agora. Perdeu a linha, já era. Não tem como não. Perdido no on-off, irmão, corre e vai para a escola logo. Porque já é quase passado. Já é quase passado. Isso é verdade. Daqui a pouco a gente vai falando. Na época do on-off... Isso não, mesmo. a gente vai ficar falando assim. Igual carburador de carro, né? Na época do carburador... isso aí mesmo. E a mesma coisa é o capilar, né? A gente já está falando assim, né? Quase, praticamente. Na época do capilar... Cara, que nem a Fugaldi veio aqui, né, cara? Falou muito bem da válvula de expansão eletrônica, né? Carel. Sim. Aí eu falo, cara, não tem mais jeito, cara. É um caminho sem volta. Por quê? É um caminho bom. É a mesma coisa, Neto, não sei se você vai concordar comigo, você andar numa estrada de terra, numa estrada esburacada, depois você andar numa estrada de asfalto. Eu falo, cara, qual que vai ser melhor? Você quer voltar para a estrada de terra, para a estrada esburacada, ou você quer continuar andando na estrada asfaltada, né? Então, esse é o caminho, não tem jeito, né? E, Adriano, e aí quando a gente fala de expansão eletrônica também, que agora eu estou falando sobre isso, e da máquina e a evolução das máquinas, cada vez mais o fabricante ele vai exigir do técnico instalador uma capacitação. Então, você percebe que agora o fabricante, por exemplo, a Agri está fazendo credenciamento de instaladores, Perfeito. mas você tem que ter pelo menos uma capacitação em alguma escola reconhecida. Então, observe. Então, a Sama Curso já é parceira da Agri. O certificado da Sama Curso já vale para a Agri como um treinamento especializado, isso, não é isso? Porque ele é um treinamento que tem avaliação, né, cara? Tem prova. Exatamente. Ele é como um aproveitamento, não é participação. Consegue fazer a leitura lá do aproveitamento do aluno. Então, observe que há necessidade cada vez mais. E o que eu te falo é o seguinte, corre para se capacitar, evolui, vai em frente. Por quê? Porque quem vai tirar você do mercado são as máquinas. São as máquinas. E o seu concorrente, né? O seu concorrente vai influenciar muito pouco. Porque ele vai ter que atender o que você não atende. Isso. Mas não é culpa dele. Não. É culpa dos A interferência dele foi mínima. Perfeito. A interferência foi sua mesmo. Você não se capacitou, você saiu do mercado. Quem vai te tirar é as máquinas. Então, pessoal, as máquinas estão tirando profissionais hoje
Eu estou vendo isso. Então, isso vai ser de forma muito acelerada. Devido à tecnologia. Devido à tecnologia avançando. É verdade. Então, não tem jeito. Então, capacitação é o caminho. O papo que a gente tem aqui agora, eu espero que dê um insight para você, que você corra atrás, evolua. Seja no Nordeste, lá onde eu estou, seja aqui em São Paulo, na Grande São Paulo. Cara, eu digo a todo mundo, São Paulo é um paraíso da refrigeração. Você tem capacitação, você tem centros de fabricantes, centro separado de fabricantes. Tem loja. Poxa, lojista. Cara, direto, você tem tudo aqui à sua disposição. Você acredita que alguém de São Paulo aqui mandou um direct para mim e disse, professor, o senhor tem algum... Aqui em São Paulo, sabe dizer se tem alguma escola que eu consiga? Como assim? Te dá um puxão de orelha já. Não, como assim? Não, cara, não acredito, não. Cara, tu tá no paraíso. Então, eu sempre indico, ó, Samacurso tem os melhores cursos. Então, a gente vai indicando. Ah, não quero aprender Daikin, cara. Daikin também tem um centro de treinamento. Entende? Então, tipo assim, você tem os caminhos, está à disposição. Então, não tem nada... Você lembra da época que as informações técnicas eram todas escondidas, né? Sim, você tinha que ir pra Você não tinha manual, né? você não tinha nada, ninguém te dava o valor do sensor, ninguém te dava... dava nada, velho. Nada. Quantos gramas pegava lá no... Ninguém tinha essas informações. Hoje, cara, você tem informação de graça, na internet. Se trabalha errado é porque você quer. Isso é verdade, viu? E se não sabe trabalhar, capacitação. É o caminho. Com certeza. Flávio... É isso aí, Adriano. Olha, o pessoal aqui tá curtindo demais, tá? É muito conhecimento, a gente viaja aí nas conversas, sabe que é muito aprendizado, tudo do que é falado, parece que, assim, a gente tá entrando no mesmo assunto e quando, na verdade, não é, né? A gente tá sempre querendo aprender mais, sempre querendo conhecer mais e cada um mostrando a sua história, a sua expectativa. Muito obrigado até pelas considerações aí da Samacurso. É algo que, assim, se você quer se profissionalizar, quer fazer um recrutamento ali, né, se especializar, entrar nas novas tendências, entrar nas novas tecnologias, até mesmo do VRF, que é o que há de mais moderno na área de climatização hoje em dia, e assim, tudo está sendo migrado para essas atualizações, você precisa se capacitar, você precisa aprender cada vez mais. A Samacursos tem treinamentos de forma online ou presencial, tem no site aí samacursos.com.br, você escolhe a sua categoria profissional, o seu segmento profissional, seja climatização, refrigeração, linha branca, e a gente tem para todos os gostos e todos os bolsos. Certificado válido em todo o território nacional, suporte técnico, enfim. Venha ser campeão, venha ser mais um aluno aí da Samacursos que você vai se surpreender. Eu costumo sempre dizer nos nossos encontros aqui às terças-feiras que o local que você está, para onde você quer chegar, basta um passo seu. E é agora. O tempo passa rápido demais, né? A vida passa muito rápido. Então você dá tempo ainda de você conseguir vivenciar aquilo que você sempre sonhou, mudar a sua história, da sua família, de quem você ama. Então, venha fazer parte desse time. E olha só feras aí, né, Adriano? Falando com certeza. Essas novidades. Sensacional. Gente, nós temos os cursos online presencial. Você vai entrar lá no 11 99412 9569 e falar com o Marcos. Nós temos alojamento para você que é de fora, quer colocar a mão na massa. Os nossos treinamentos online, pessoal, eles são gravados com 3 câmeras, focam no detalhe. Para quê? Para que você entenda o que está acontecendo. E meu desafio continua no ar, gente. Você tem o nosso curso online. Você quer fazer presencial? Pode vir para a escola, eu te dou desconto do online no presencial. Por quê? A Samacurso tem um comprometimento com você de que você saia sabendo. Você se torne profissional e você defenda o pão de cada dia. Então, cursos online e presencial, desde micro-ondas, refrigeração residencial avançado, side by side. Nós temos câmera fria com o professor André Lago, ar-condicionado mini split, multi split, VRF, temos aí os cursos de eletricidade. Então, gente, lavadoras e lave e seca, gente. São produtos fundamentais
no dia a dia, na casa de cada trabalhador, de cada família. Então, gente, são treinamentos que você vem fazer conosco, online ou presencial, você sai trabalhando. E com o Ataca Brasil, você já compra equipamento, compra ferramenta, compra produto. E o que acontece? Você já consegue fazer também a manutenção. Ferramentas, produtos, pessoal, pode vir de 3, 4 vezes no cartão, e aonde o próprio produto, a própria manutenção paga e você continua crescendo, continua ganhando dinheiro. Então vem conosco. Gente, a oportunidade é agora. O Flávio falou, a distância entre você e o sucesso, basta você caminhar, abrir a maçaneta, abrir a porta e seguir em frente. Meu querido Neto, suas considerações finais para esse público maravilhoso, por gentileza. Cara, eu já mais uma vez agradeço o convite de estar aqui no SamaCast. Quero agradecer o pessoal que ficaram aqui na live até o final. Então, agradeço muito a vocês. Obrigado por ter ficado. Aqueles que estão assistindo depois, né? Então, vocês também que assistiram e quiserem entrar em contato comigo, né? Pelo Instagram, acho que é a ferramenta mais rápida para mim. Então, procura lá, prof.netoclimatização. Lá é o meu Instagram. E lá a gente pode trocar uma ideia e, quem sabe, conversar mais um pouco sobre esse assunto. Não é isso? Também dizer ao pessoal que continua estudando, né? Continue estudando, continue se capacitando. O caminho é esse, não tem jeito. Agradecer a Renata, que é uma pessoa muito querida. Eu depois conheci a Renata também, ela sempre entra em contato comigo, a gente sempre conversa. Então, agradecer muito a Renata também. A da equipe Samacurso, né? Toda ela, a Fernanda, o Flávio, que me atendeu muito bem, mais uma vez, né? O Adriano, que sempre esteve aqui, já é pela segunda vez que eu estou aqui, poxa. Muito obrigado. Eu agradeço também a parte da produção, né? Tem uma produção aqui, então, muito obrigado também. E espero voltar outras vezes. Com certeza. Pra gente trocar outras ideias. Essa cadeira está escrito Neto atrás dela, você percebeu isso? Espero sim voltar outras vezes. Não vou deixar de assistir, porque é muito bom, é muito interessante. Eu acho que, enfim, vocês estão fazendo um trabalho incrível. E a nossa área, né? O nosso segmento precisava de uma referência de podcast. Então, hoje, o SamaCast já é uma referência nesse segmento. Então, eu estou lisonjeado aí participar. Nossa, agradeço legal. Demais, é um brigadão mesmo. Maravilha, cara. A gente que agradece muito. Gente, você que está em casa nos assistindo, agradeço a sua participação, de estar conosco aqui, a sua audiência, a sua paciência. Eu tenho um grande carinho por esse público, pelo brasileiro, pelas pessoas que se esforçam. A gente sabe que não é fácil. Eu acredito que a nossa realidade vai mudar através da educação que você adquire. Para quê? Para fazer um trabalho cada vez melhor. Eu tenho uma frase de René Descartes: cogito ergo sum, penso, logo existo. Então o que acontece? Tenha conhecimento, use com sabedoria. Pensa primeiro, depois você age. Para quê? Para que haja sucesso. Um forte abraço a todos, uma ótima noite de sono, uma ótima semana de trabalho e até terça-feira que vem, às 19h30, no seu podcast. Grande abraço, fique com Deus, que eu vou com ele.